Trabalhei em uma loja de varejo na casa dos 20 anos como líder de turno noturno. Não era uma das suas grandes redes de supermercados, era um lugar local com apenas cerca de 8 ou 9 locais. Na maioria das noites, eu tinha um repositor noturno para ajudar, mas não era incomum passar todo o turno sozinho. Novamente, não era a maior loja, então realmente não era um ambiente de trabalho muito intenso. Muitas vezes, eu me pegava trabalhando devagar apenas para não ficar sem coisas para fazer. Essa era uma dessas noites em que eu estava sozinho e trabalhando em um ritmo constante. No começo do meu turno, carreguei algumas caixas e me movi para os corredores para começar a reabastecer. Não exige muito esforço mental, então minha mente estava em outro lugar, pensando em coisas aleatórias, sem prestar muita atenção. Enquanto caminhava por cerca de 3 corredores até que uma batida na entrada da frente me fez pular. Quase nem percebi o que era porque estava muito distraído, mas quando entendi, fiquei realmente confuso. Ouvi a batida novamente, alto o suficiente para ecoar pela loja. Caminhei até o final do corredor e olhei pelas grandes janelas da frente, vendo um homem com um capuz parado nas portas. Caminhei até o outro lado e disse através do vidro: "Estamos fechados. Não abriremos até às 8 horas da manhã." O homem olhou para mim, mas não disse nada. Apontei para a placa na porta: "Estamos fechados, desculpe", repeti. O homem continuou a me olhar por alguns segundos, então se virou e foi embora. Observei-o caminhar até não poder mais vê-lo, mas parecia que ele não havia estacionado em nenhum lugar. Toda a situação foi, no mínimo, estranha, mas imaginei que ele estava apenas no lugar errado ou algo assim. Voltei ao que estava fazendo, reabastecendo as prateleiras e eventualmente esquecendo do homem. Por volta das 2 da manhã, já havia passado por metade dos corredores e estava pronto para fazer minha pausa para o almoço. Deixei as caixas onde estavam e fui para a sala de descanso no outro lado do prédio. Fiquei lá por provavelmente meia hora antes de jogar fora o resto do meu almoço e voltar ao trabalho. Caminhei pela loja até o final do corredor em que estava trabalhando, mas assim que olhei para cima, vi um homem passando pelo outro lado. Parecia que ele estava apenas atravessando a loja, sem ter me notado. Congelei no lugar, sentindo um medo instantâneo. Agora, ouvindo atentamente, pude ouvir os passos do homem se movendo em direção ao lado do prédio de onde eu tinha vindo. Então, me movi para dentro do corredor e me escondi atrás das prateleiras. Os passos pareciam ir em direção à sala de descanso, mas antes que eu pudesse sair do corredor para tentar correr e pedir ajuda, ouvi o homem saindo correndo da sala. Os passos agora estavam correndo pela loja, ficando cada vez mais próximos. Corri para o outro lado do corredor, olhando para trás e vendo o homem virar e começar a correr atrás de mim. Corri em direção à porta da frente, pegando minhas chaves e tentando destrancá-la com as mãos trêmulas. O homem apareceu no final do corredor justo quando consegui abrir a porta e, assim que saí do prédio, vi um clarão no canto do olho e ouvi um estalo que fez meus ouvidos zumbirem e um tiro tão alto que eu nem sabia onde tinha acertado. Corri pela minha vida ao redor do prédio, consegui chegar ao meu carro e me escondi no banco de trás enquanto chamava o 190. Pelo que sei, o homem não me seguiu para fora. Ele já tinha ido embora quando a polícia chegou à loja, mas encontraram a porta dos fundos arrombada, juntamente com algumas ferramentas pesadas ao lado dela. A descoberta mais aterrorizante foi o buraco criado pelo tiro, bem ao lado das portas da frente. Por que o homem invadiu e foi tão agressivo ao me atacar daquela maneira é desconhecido. Pelo comportamento dele, a polícia parecia achar que foi algum tipo de colapso mental ou surto psicótico, não tendo qualquer razão real para me atacar especificamente, além do fato de eu estar sozinho. Eu não trabalho mais lá, mas posso dizer que, nos anos seguintes a esse incidente, fiquei em alerta todas as noites. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite.
Consegui um emprego como policial há alguns meses e esperava trabalhar nos turnos da noite, fazendo 3 turnos de 12 horas por semana. É totalmente brutal, especialmente considerando que as piores coisas acontecem à noite. Estou apenas no meu 3º mês no trabalho e já tenho uma história de pesadelo para contar. Estava patrulhando minha rota designada por volta de 2 ou 3 da manhã. Absolutamente nenhum carro na estrada. A maior parte da minha rota estava escura, já que havia muitas áreas de floresta na nossa cidade, exceto uma longa rua, uma das poucas iluminadas por postes de luz. Todas as lojas estavam fechadas naquela hora, é claro, então havia muito pouco acontecendo. Virei à esquerda de uma estrada mais tranquila e dirigi devagar, sempre olhando para os 2 lados da rua para ver se havia algo acontecendo em algum dos estacionamentos. Notei algo estranho quando meu carro passou pelo estacionamento de uma cafeteria. Parei bruscamente com um forte pisão no freio e voltei até o estacionamento. Baixei a janela e coloquei a cabeça para fora para confirmar que meus olhos não estavam me pregando uma peça. As luzes da cafeteria estavam acesas, o que era muito bizarro, já que a loja sempre fechava às 18 horas nos dias de semana. Eu sabia disso porque frequentava o local e conhecia o dono pessoalmente. Estacionei e decidi verificar a porta. Quando fui ver, a porta estava destrancada. Empurrei a pesada porta de vidro e entrei na loja, chamando pelo nome do dono. Algo na minha voz ecoando numa cafeteria vazia às 3 da manhã era assustador demais e me deu arrepios só de pensar no porquê das luzes estarem acesas. Continuei chamando pelo nome do dono até ouvir um som vindo do porão. Eu nem sabia que havia um porão até aquele dia. Encontrei uma porta que levava para um abismo escuro. Desembainhei a lanterna do meu cinto e a apontei para as escadas. Sabia, no fundo, que era meu trabalho descer lá e investigar, mesmo estando realmente assustado. Não havia um interruptor de luz, então desci as escadas de concreto sem conseguir ver muito além do estreito feixe de luz da minha lanterna barata. Cheguei ao fundo das escadas, olhando ao redor do porão escuro da loja. Então, ouvi o som novamente, só que desta vez muito mais alto. Parecia um som meio eletrônico e meio orgânico, não sei se faz sentido, mas é a melhor maneira de descrever. Vinha de uma sala nos fundos. Entrei na sala, que parecia ser um escritório. Fiquei parado esperando ouvir o som novamente. Talvez tenha ficado lá por 30 segundos até que o mesmo som terrível ecoou de um canto da sala. Era um som distorcido e terrível, aparentemente vindo de dentro de um duto de ar no canto. A primeira coisa que fiz foi tentar iluminar o interior do duto, mas não funcionou muito bem, a grade bloqueava a luz. Então, coloquei meu ouvido no duto para tentar ouvir algo que pudesse estar lá dentro. Ouvi algo e tinha 80% de certeza de que era o som de alguém respirando. Meu coração começou a bater ainda mais rápido do que 10 segundos antes. Tentei mais uma vez olhar dentro do duto, desta vez inclinando a lanterna de maneira diferente e pressionando um olho contra a grade. Acho que o feixe de luz refletiu na grade do jeito certo, porque vi uma luva a apenas alguns centímetros do meu rosto. Desembainhei minha arma enquanto gritava para a pessoa sair de lá imediatamente, mas ao tentar abrir a porta do duto, parecia estar parafusada. Podia ouvir a pessoa se afastando pelos dutos até o som desaparecer completamente. Para onde aquele duto levava? Como eles entraram lá? Por que estavam lá? Qual era aquele som estranho? Muitas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Chamei reforços e fizemos uma investigação minuciosa. Ligamos para o dono, que veio nos ajudar a procurar o lugar por volta das 4 da manhã. Não havia sinais de arrombamento em nenhum lugar, nenhum único duto desparafusado, nem uma única janela quebrada. Nossa investigação não durou mais do que algumas horas, após as quais determinamos que quem quer que estivesse nos dutos já havia ido embora. O que mais me assusta são os sons que ouvi, não apenas a respiração no duto, mas aquele som estranho que vinha dos dutos e podia ser ouvido até no andar de cima da cafeteria. Eu costumava trabalhar em um posto de gasolina em uma estrada rural. Era um posto 24 horas e eu geralmente trabalhava das 20 horas às 4 horas. O turno sempre começava movimentado, com muitas pessoas em viagens de carro vindo comprar café e lanches e abastecer.
Normalmente, por volta das 23 horas ou meia-noite, o movimento diminuía. Ainda havia algumas pessoas entrando, mas depois das 1 hora ou 2 da manhã, geralmente ficava deserto até o final do meu turno. Nessa hora, eu normalmente jogava no meu celular, fazia trabalhos das minhas aulas online ou assistia filmes no meu laptop. Na noite em questão, eu estava assistindo a um programa de TV. A estrada estava completamente deserta naquela hora, podia-se esperar ver um carro passando a cada 5 minutos e talvez um carro entrando no posto a cada 20 minutos a meia hora. Os faróis de um carro de repente iluminaram a janela brevemente quando um carro entrou no estacionamento do posto e parou em uma das bombas. O carro desligou, e as luzes também, mas ninguém saiu. Minha atenção voltou para o programa de TV e ficou assim por um tempo. Na verdade, levou alguns minutos para eu perceber que o carro ainda estava lá, mas ninguém tinha entrado para pagar pelo combustível, nem havia alguém do lado de fora abastecendo. O carro estava apenas parado ao lado da bomba. Parecia suspeito, mas poderia haver várias razões para isso, talvez estivessem enviando mensagens, em uma ligação ou contando dinheiro. Finalmente, ouvi a porta do carro se fechar do lado de fora. Pausei meu programa esperando que alguém entrasse, mas o homem apenas ficou parado ao lado do carro. A princípio, parecia que ele estava olhando para baixo, mas quando estreitei os olhos, percebi que ele estava olhando diretamente para mim. Finalmente, ele veio até a porta e entrou. O sino da porta tocou quando um homem com o capuz levantado passou direto pelo balcão. Ele deu uma leve olhada de lado para mim, pude ver apenas um de seus olhos por um breve segundo antes de ele se virar e caminhar para a seção de lanches da loja. Não consegui vê-lo ou ouvi-lo enquanto ele estava lá atrás, parecia que ele estava lá há um bom tempo. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas não houve a menor resposta. Quando estava prestes a sair de trás do balcão, o homem apareceu do canto e caminhou lentamente para fora, sem olhar para mim uma vez sequer. Ele voltou para a bomba, abriu a porta do lado do passageiro e parecia estar procurando algo no carro. Depois, fechou a porta e olhou para mim novamente. Independentemente da distância e do vidro entre nós, eu sabia que ele estava olhando para mim. Ele levantou os braços e parecia começar a me acenar. Eu não sabia o que fazer, mas tudo naquela situação e naquele homem me assustava profundamente. Ele começou a caminhar muito rapidamente em direção à porta, ainda acenando com os braços e as mãos. Colocou uma das mãos no bolso enquanto acenava com a outra. Parecia que ele estava procurando algo. Corri para a porta para trancá-la. Consegui trancá-la com apenas 3 segundos de sobra antes que ele tentasse abrir. Foi a primeira vez que consegui ver seu rosto. Quando olhei para ele, notei sua mão no bolso segurando o que eu tinha certeza de ser o cabo de uma faca. Fechei as persianas das janelas e disse que estávamos fechados. Ele ainda ficou parado lá fora, mas tentei ignorá-lo. Não consegui, porque ele começou a bater no vidro. Bateu e bateu até que começou a esmurrar. Gritei que chamaria a polícia se ele não fosse embora, e ele parou alguns momentos depois de eu dizer isso, e acho que ele foi embora. Não conferi, fiquei escondido no meu canto atrás do balcão. Esperei 10 minutos antes de abrir as persianas novamente. Quando o fiz, senti um certo tipo de horror ao ver que o carro dele ainda estava lá. Onde ele estava? No carro ou em algum lugar lá fora? Pensamentos paranoicos passaram pela minha cabeça, como e se ele estiver na porta dos fundos. Senti alívio quando outro carro entrou no estacionamento e um homem de aparência normal veio até a porta. Eu a destranquei para ele, que entrou com 2 notas de 20 na mão. Disse-lhe para ter cuidado com outro carro e, então, começamos uma longa conversa sobre o que tinha acontecido. Durante a conversa, o outro carro ligou e finalmente foi embora. Nós dois rimos disso, mas quando o cara que trabalhava depois de mim chegou às 4 da manhã, eu não estava rindo. Durante todo o caminho para casa, eu ainda estava tremendo pensando no que tinha acontecido. Nada tão estranho aconteceu novamente durante o restante do meu tempo naquele posto de gasolina. Meu segundo emprego foi entregando comida chinesa em um restaurante local em 2008. Foi um dos meus empregos mais bem pagos até hoje, principalmente por causa do ritmo acelerado do lugar e da quantidade de entregas e gorjetas que eu fazia. Era uma noite movimentada de quinta-feira, meia hora antes do horário de fechamento. Tínhamos 3 entregadores trabalhando, incluindo eu.
Meu chefe, como sempre, era rígido e me mandou fazer a entrega e voltar rapidamente. O endereço levava a uma cidade a 5 quilômetros de distância, então eu sabia que seria uma viagem mais longa, mas as entregas mais longas sempre rendiam gorjetas melhores. Ainda me lembro do pedido de apenas uma sopa e arroz. Era uma viagem de 15 minutos. Cheguei a casa, que não estava exatamente na área mais atraente da cidade. Saí do carro com uma pequena sacola marrom de comida e, antes de subir na calçada, parei e olhei para a janela do andar de cima da casa onde eu estava fazendo a entrega. Vi metade do rosto de alguém me espiando. E por metade, quero dizer que só conseguia ver os olhos e o topo do nariz de alguém, como se estivessem tentando se esconder. Não sabia o que pensar, não parecia ser uma criança, parecia ser um homem adulto. Tudo o que pude fazer foi continuar andando até a porta. Encontrei um bilhete na porta dizendo, campainha quebrada. Estamos dormindo. Porta destrancada. Dinheiro na mesa. Por favor, entre e deixe a comida na mesa. O bilhete era tão bizarro que tive que tirar uma foto. Sabe quando dizem que bandeiras vermelhas podem acender na sua cabeça em um segundo? Foi exatamente o que senti. Dei alguns passos para trás e olhei novamente para a janela. A pessoa não estava mais lá. Eles disseram que estavam dormindo, então por que deixar um bilhete assim? Tentei racionalizar, talvez fosse uma pessoa socialmente muito estranha que preferia não interagir com o entregador. Lentamente, girei a maçaneta e, sim, a porta estava destrancada. Não havia nenhuma luz acesa lá dentro, e eu não conseguia distinguir onde estava a mesa onde supostamente estava o dinheiro. Tentei ir para a esquerda e me encontrei no que assumi ser a cozinha, porque podia ouvir uma geladeira próxima. Como disse, estava escuro como breu lá dentro. Finalmente tive a brilhante ideia de usar meu telefone como luz. Aumentei o brilho ao máximo e foi então que vi a silhueta de uma pessoa no canto da cozinha. Sem características, nada, apenas a silhueta de alguém. Naquele momento, larguei a sacola de comida no chão e saí pela porta da frente de volta para o meu carro. Nunca olhei para trás naquela casa assustadora, nem voltei para aquela parte da cidade. Meu chefe ficou furioso, mesmo depois que expliquei o que aconteceu, mas ele é assim. Fiz outra entrega naquela noite e fui para casa, mas não consegui dormir a noite toda pensando no que poderia ter acontecido naquela casa se eu realmente tivesse ido até a mesa. Era uma noite de neve quando estacionei no estacionamento do posto de gasolina onde trabalhava no turno da noite, das 23 horas às 7 horas. Eu estava no emprego há vários meses. Eu realmente não gostava desse trabalho, mas encontrar outro emprego era muito difícil e, devido a algumas coisas em outros aspectos da minha vida, os turnos noturnos eram os melhores para minha rotina. Mesmo assim, eu chegava cansado todas as noites e lutava para passar por cada turno. Estacionei em frente ao prédio, ao lado do único outro carro no estacionamento, que era do meu colega de trabalho. Entrei e o substituí no turno. Ele saiu alguns minutos depois, e então eu fiquei sozinho pelo resto da noite. Meu gerente havia deixado um papel na mesa com algumas tarefas a serem feitas, mas, ao ler, percebi que não era muita coisa. Eu calculava que levaria no máximo 1 hora para completar todas as tarefas, então tentei adiá-las o máximo possível para me salvar de adormecer quando começasse a ficar realmente cansado. Enquanto estava sentado atrás do balcão, por volta da meia-noite, um carro entrou na estação. Olhei pela janela e vi um carro velho estacionado em uma das bombas. Como estava nevando lá fora, a maioria das pessoas não estava dirigindo, mas receber um cliente de vez em quando era normal. Voltei para o meu telefone e comecei a ver alguns vídeos, não prestando muita atenção, por cerca de 10 minutos, até que olhei novamente para fora e vi que o carro ainda estava lá na bomba. Os faróis estavam apagados e as portas fechadas, parecendo que deveriam estar abastecendo, mas já fazia tanto tempo. Levantei e me aproximei da janela, olhando para os dois lados do prédio, mas não havia ninguém do lado de fora. Se eles estavam no carro por 10 minutos com ele desligado, deviam estar congelando. Estava nevando, ventando e frio, então fiquei um pouco preocupado com eles. Fiquei mais atento por alguns minutos, esperando ver algum movimento através das janelas escuras ou alguém voltando para dentro do carro, mas não havia nada. Parecia que o carro havia sido abandonado ao lado da bomba. Após pensar um pouco, coloquei meu casaco e fui para fora.
Imediatamente soube que estava certo, estava muito frio para alguém estar lá dentro com o carro desligado ou para alguém estar do lado de fora por mais de alguns minutos. Corri até o carro, olhei em volta e então aproximei meu rosto da janela, tentando olhar para dentro. Olá, alguém aí? Só verificando se está tudo bem, chamei, mas, pelo que pude ver, não havia ninguém lá dentro. Não era exatamente fácil de ver, então alguém poderia estar lá, mas eu estava quase certo de que não havia ninguém. Ainda mais confuso, recuei e olhei para o estacionamento vazio do posto de gasolina antes de começar a voltar. Com meus olhos não focados no carro, eu estava apenas olhando para o chão e notei pegadas na neve indo em direção ao prédio, não exatamente pela frente do prédio, mas meio que para o lado. Olhei para trás e vi que pareciam vir do carro, mas naquele momento eu estava congelando e não queria investigar mais sem me aquecer um pouco primeiro. Entrei e liguei o aquecedor pequeno ao lado do balcão, colocando minhas mãos na frente dele para aquecê-las. Fiquei dentro por apenas 30 segundos a 1 minuto antes de um baque ressoar pelo prédio, vindo de trás de mim. Girei rapidamente, não vendo nada, e então caminhei ao redor do balcão até os fundos. No chão, havia poças de água suja, como neve derretida de botas de alguém. Sentindo um arrepio correr pela espinha, me aproximei do depósito e virei na direção da sala de suprimentos. Parado no escuro, atrás de uma das prateleiras, pude ver o contorno de uma figura. Era alta, com ombros largos e uma barba grande e desgrenhada. E eles estavam olhando diretamente para mim. Meu coração parou por um momento, mas depois do choque inicial, minha reação foi simplesmente voltar para o balcão. Não sei porquê, talvez eu estivesse tão chocado que não consegui reagir adequadamente. Depois de ficar olhando para a porta da sala de suprimentos por não sei quanto tempo, peguei o telefone da loja e chamei a polícia, sussurrando por ajuda. Então, aguentei os 10 minutos mais angustiantes da minha vida enquanto esperava. Durante esse tempo, não ouvi nem vi nada vindo da sala de suprimentos, o que, honestamente, aumentou meu medo. Por alguma razão, o homem nunca saiu para me confrontar. Quando 2 policiais finalmente chegaram e entraram, eu lhes disse onde o homem estava. Eles revistaram a sala enquanto eu ficava na frente, mas fiquei chocado quando saíram sem ninguém. O homem havia sumido. Pegadas molhadas cercavam a porta dos fundos, mas do lado de fora havia rastros frescos na neve que iam diretamente para longe do posto de gasolina, em direção ao campo completamente escuro e vazio que se estendia por quilômetros. Obviamente, ninguém poderia procurar ali à noite, mas mesmo quando o fizeram nos dias seguintes, não encontraram nada. Quero dizer, o campo era enorme, ele poderia ter ido para qualquer lugar. Mas estava tão frio e ventando naquela noite que eu estava quase certo de que encontrariam um corpo. O carro foi levado para, esperançosamente, obter mais informações. Não sei como ou porquê, mas por alguma razão não conseguiram encontrar nenhum histórico de propriedade, então ficamos apenas com o que sabíamos daquela noite, e ainda estamos apenas com isso. Quem era o homem e o que ele estava fazendo continua sem solução, e onde ele está agora é uma questão igualmente sem resposta. Trabalhei em um restaurante com meu irmão mais velho durante nossos anos de ensino médio. Era um restaurante bem pequeno em um centro de compras. Nós 2 éramos garçons lá, mas como o lugar era pequeno, muitas vezes ajudávamos em todas as áreas, lavando pratos, fazendo entregas ou o que fosse necessário. Mas depois de apenas 1 ano trabalhando lá, meu irmão se formou no ensino médio e decidiu ir para a faculdade, então ele saiu, mas eu continuei trabalhando lá. Isso aconteceu alguns meses antes de eu eventualmente deixar o emprego. Era uma sexta-feira, então eu estava trabalhando em um turno mais tarde do que normalmente fazia nos outros dias da semana. O restaurante ficava aberto até meia-noite todas as noites, mas por causa da escola, eu geralmente nunca ficava mais tarde do que 8 ou 9 horas. Eu estava programado para fechar naquela noite junto com o gerente. Tudo estava bem normal, desacelerando por volta das 8 horas e recebendo algumas pessoas pegando pedidos pelo resto da noite, mas às 10 horas e 30 minutos, meu gerente atendeu uma ligação para uma entrega. Por volta das 11 horas, eu estava saindo do estacionamento e entrando na estrada. O endereço que me deram no recibo ficava a apenas 8 minutos de distância, mas enquanto dirigia alguns minutos pela estrada, recebi uma ligação do meu gerente. Atendi imediatamente, pensando que o pedido devia ter sido cancelado, mas aparentemente o cara ligou de volta dizendo que havia dado o endereço errado.
Tive que parar e anotar o novo endereço. Digitei o novo número da rua no GPS, mas imediatamente soube que algo estava errado. Não era nem perto, e estava a 25 minutos de distância na direção oposta de onde eu estava indo. Se tivessem dado esse endereço desde o início, o pedido nunca teria sido aceito. Pensei em simplesmente voltar para o restaurante e contar ao meu gerente, sabendo que ele entenderia, mas já estava na rua e já tínhamos feito o pedido, então apenas comecei a dirigir. As estradas já estavam bem vazias na cidade a essa hora da noite, mas quanto mais eu dirigia, mais vazias ficavam, como se eu não visse mais nenhum carro nos últimos 5 minutos da viagem. Eu estava na extremidade da cidade, onde a maioria dos prédios e casas dava lugar a campos gramados e árvores. Quando me aproximei da estrada com o endereço, tudo o que podia ver era uma fileira de casas com todas as luzes apagadas. Enquanto dirigia e passava por mais casas, algumas delas tinham as luzes da varanda acesas, mas ainda assim parecia vazio. Vale mencionar que essas casas não eram das melhores, de forma alguma. Eram todas casas de um único andar, estilo caixa. Estacionei na casa para a qual eu devia fazer a entrega e parei ao lado, saindo com a comida. Senti uma estranha e inquietante sensação enquanto caminhava até a porta. Estava quieto lá fora e, sem luzes nas ruas e quase nenhuma luz nas casas, estava muito escuro. Bati na porta e esperei. 1 minuto inteiro se passou sem nenhum sinal de que havia alguém em casa, e comecei a me sentir um pouco mais inquieto. Então, apenas coloquei a sacola no chão e me virei para voltar ao meu carro. Eles ainda não tinham pago, mas a comida provavelmente estava fria e não tinha utilidade para mim de qualquer maneira. Quando olhei para o meu carro, um homem estava parado bem atrás dele, inclinado como se estivesse olhando pela janela. Parei, e não sei se o homem me ouviu ou o quê, mas ele imediatamente olhou para mim. Eu mal conseguia ver seu rosto, mas ele era mais velho. Você precisa de algo? O homem não se moveu. Perguntei novamente, mas nada mudou. Sentindo aquela sensação inquietante aumentar, olhei ao redor, mas não vi nada além de árvores na escuridão. Então, o homem deu alguns passos para trás, afastando-se do meu carro e ficando a cerca de 5 pés da porta. Após um momento, comecei a caminhar devagar, na esperança de apenas entrar no carro e ir embora. Quando cheguei perto da porta, o homem continuou a me olhar a poucos metros de distância. Abri cautelosamente a porta e entrei apressadamente, mas antes que eu pudesse sequer ligá-lo, o homem começou a gritar. Olhei para ele, vendo-o agora voltado para a floresta e apenas gritando. Virei minha cabeça ligeiramente para olhar para onde ele estava olhando e, na floresta, pude ver 2 ou talvez até 3 figuras correndo em direção ao meu carro. Meu primeiro pensamento foi que isso era uma armadilha e que eu precisava sair imediatamente antes que algo acontecesse. Liguei o carro rapidamente e dei ré, justamente quando o homem ao meu lado tentou se mover para trás do carro em uma tentativa de me parar. Consegui sair, vendo e ouvindo o grupo de homens gritando comigo enquanto eu acelerava para longe. A polícia foi chamada e, embora não muito tenha sido encontrado, houve algumas descobertas. A casa para a qual eu deveria fazer a entrega aparentemente era uma propriedade vazia. Não estava tecnicamente abandonada, mas os proprietários nem sequer moravam no estado. Também não estava à venda, estava apenas abandonada, apodrecendo por uma década. Quem fez o pedido é desconhecido, mas o endereço inicial dado parecia não ter significado. Quem era o grupo, o que planejava fazer e tantas outras coisas permanecem sem solução, mas provavelmente ficarei me perguntando sobre isso pelo resto da minha vida. Afinal, se qualquer coisa tivesse acontecido de maneira um pouco diferente, eu talvez nem estivesse aqui agora. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.